A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe você, abençoe sua casa, toda a sua família. Queridos, hoje eu quero falar sobre não pare no lugar da sua dor. Não pare na sua dor. Tem um texto na palavra do Senhor que fala assim que Davi, ele peca com Batseba, esposa de Urias. Ele comete um adultério e depois ele manda o marido dela para a guerra, ele morre e tal. E ele pega e leva ela para o palácio, porque ela havia ficado grávida. Mas a Bíblia fala que o menino nasce, só que ele adoece. E nesse período de dor, nesse período de enfermidade dessa criança que estava à morte, a Bíblia fala que Davi, ele jejua, ele não come, ele não bebe, ele fica ali trancado e fica clamando ao Senhor pelo menino. E os seus servos, inclusive, ficam preocupados, porque a situação que Davi estava, né? A dor, a tristeza, a angústia. Mas chega um momento que o menino morre. E eles temiam em falar para Davi que o menino havia morrido, porque quando ele estava vivo, havia esperança, ele estava desse jeito. Imagina agora que o menino morreu. Como a gente vai falar isso para o rei? Só que Davi, percebendo o movimento, é impossível, né? Cochichavam entre si. Davi se levantou e falou: o menino morreu? Ele falou assim: o menino é morto. E a Bíblia diz que Davi se levanta, ele se banha, e ele vai adorar o Senhor. Depois ele volta e come. E os servos então ficam intrigados com aquela situação. Falou: mas como é isso? Quando o menino estava doente, o senhor estava aí todo triste, lamentando, clamando. E agora que o menino morreu, o senhor... É como se dizer assim, ó, a vida segue. É aí onde eu quero chegar, queridos, independente do que aconteça, a vida segue. Ah, mas foi a perda de um filho, mas a vida segue. Você não pode parar na sua dor. Você não pode parar nesse lugar de lamento, de tristeza, porque você tem que continuar a sua vida. Tem mais pessoas que dependem de você. Se não tiver, tem você mesmo que precisa continuar a sua vida. Sua história não acaba quando acaba a história do outro. A sua história acaba quando você morre. Então, assim, o que eu quero passar para você hoje é justamente isso. Enquanto havia a esperança do menino sobreviver, Davi clamou ao Senhor. Ele fez jejum, ele fez tudo que estava na possibilidade dele. Mas tem coisas, amado, que você precisa entender que não depende de você. Tem coisas que acontecem que não é na força do teu braço, não é você quem vai resolver. Então, assim, enquanto ele pôde orar e jejuar pela criança, ele fez. Ele clamou, ele fez. Puxa, Deus podia, mas Deus não fez. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é soberana e a gente tem que entender isso. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, os meus planos não são os planos dele. Aquela criança era fruto de um adultério e de um homicídio, porque Davi manda, né? Manda o marido daquela mulher que ele adulterou para a guerra, para morrer. Então, assim, tem coisas que não dependem da gente, tem coisas que são consequências de atos que a gente faz, né? A gente precisa entender que muitas vezes o que nós estamos passando é colheita, né? É alguma coisa que a gente fez, atitudes que a gente tomou, decisões que a gente tomou e caminhos que a gente perseguiu, caminhos que a gente se direcionou nessa vida e que nós decidimos caminhar por ali, que nos levou até esse lugar. O que te leva ao lugar de derrota é o caminho errado que você toma. Precisa entender isso. Davi pegou alguns caminhos errados
e a consequência veio. Mas eu não quero me ater somente a isso, eu quero me ater ao seguinte, que ele não ficou parado na dor. O menino morreu? Morreu. Fez tudo que podia fazer? Fez. Agora a vida segue. Há uma vida inteira para viver ainda. O Senhor está te dando oportunidade, então aproveita essa oportunidade. A Bíblia fala que Davi se levantou, antes ele estava ali jogado no pó, clamando tudo. Não aconteceu, ele se levanta e ele vai adorar. Meu irmão, era hora de lamentar, era hora de chorar, era hora até de murmurar contra Deus, né? Vendo na perspectiva humana. Pô, eu orei, eu clamei, eu fiz, o Senhor não fez nada, né? Era hora de estar parado ali na dor e desistir de tudo. Não, não é isso que Deus requer de nós, irmãos. Davi se levanta e continua a vida, ele come, ele se alimenta, ele veste novas roupas ali e tal, e continua a vida. Depois Davi teve Salomão, teve outros filhos com Batseba, tudo. Então a vida continua. Muitas vezes a gente para no lugar da nossa dor. Passaram-se 20 anos, 10, 20 anos, e a gente está ali parado naquele lugarzinho. E isso nos impede de romper, nos impede de conquistar, nos impede de viver uma vida abundante que Deus tem para nós. Pastor, mas você não entende, era minha mãe, eu entendo. Pastor, você não entende, era meu pai, eu entendo. Eu perdi um pai com 15 anos. Todos nós perdemos alguém, perdi meus avós. Todos nós temos perdas. Mas as perdas não podem fazer com que nós venhamos a parar no meio do caminho. Pelo contrário, as perdas a gente supera e se torna mais forte para continuar a caminhada. Então, assim, independente se é resultado de atitudes ou se é consequências de caminhos que nós tomamos, de algumas coisas que nós fizemos, independente do que seja, a gente precisa romper, a gente precisa continuar caminhando. A dor não pode nos parar nesse lugar de tristeza, de angústia. Mas pelo contrário, nós precisamos entender que eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me fortalece. Sabe? Se Deus me fortalece, eu tenho a capacidade de superar esse momento de adversidade. Eu tenho a capacidade de superar esse momento de tristeza, esse momento de dor, esse momento de morte. Meu irmão, a morte do outro não é a sua morte. A sua morte é a sua morte, meu irmão. Ela vai chegar. Mas porque a vida do outro terminou, a sua não terminou ainda. Então você tem que continuar vivendo, você tem que continuar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Sabe, você precisa superar obstáculos. Nossa vida toda ela é constituída de superação. Todo o tempo você está superando alguma coisa. Todo o tempo você está tendo que vencer alguma coisa. Decepções nós temos. Adversidade nós passamos, lutas nós enfrentamos, obstáculos nós transpomos. Então isso é vida, é um segmento, é o seguir e prosseguir, irmão, independente da circunstância. Então hoje, em nome de Jesus, não paralisa nesse lugar. Talvez você pode falar, pastor, depois que aconteceu isso, eu não consegui mais romper, eu não consegui mais viver. Não, meu irmão, você está vivo. Você só não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. De superar e avançar, independente dessas coisas. A dor não te paralisa. O que te paralisa é a sua decisão de ficar preso na dor. É a sua decisão de ficar nesse lugar. Nesse lugar de morte, nesse lugar de tristeza, nesse lugar de inércia, nesse lugar de depressão. Você precisa tomar uma atitude hoje. E a atitude que eu peço para você é o seguinte: a Bíblia diz assim: alegrai-vos, pois, no Senhor.
A alegria do Senhor é a nossa força. Você não tem no que se alegrar. Alegre sim em Deus. Alegre porque o Senhor está te dando nova oportunidade de viver todos os dias. Você acorda. Você acordou hoje, ó. Você está vivo, você respirou. Isso é Deus te dando uma nova oportunidade todos os dias. Deus te dá uma nova oportunidade de você viver novas coisas, de você viver novas aventuras, novas realizações. Davi não ficou parado, pelo contrário, ele continuou, ele tinha um reino, ele tinha um povo para cuidar, ele tinha guerras para lutar. E Deus deu a ele Salomão, um outro filho de Betseba, que reinou no seu lugar. Queridos, nós temos que deixar, não heranças, mas legado. Legado se constitui com vivência, com experiências do dia a dia, sabe? Com coisas boas que nós realizamos, com superações que nós tomamos, que nós conseguimos. Quando a pessoa olha para você, quando você não está mais aqui, a pessoa lembra da sua história, fala, aquela foi uma pessoa de superação, aquela foi uma pessoa que venceu a maior dor da sua vida, ela não paralisou na dor. É isso que precisa ficar registrado na sua história, não alguém que desistiu, mas alguém que prosseguiu apesar da dor. Então a palavra para você é essa: sai desse lugar que você paralisou sua vida e avança para aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você vai além do que você imagina, vai além do que você pensa, vai além muitas vezes da possibilidade, da sua capacidade, porque quem te capacita é o Senhor para viver grandes coisas. E Deus tem grandes coisas para você viver, amém? Fica com essa palavra, Deus te abençoe. Vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, gente. Curte, comenta, compartilha, me dá um retorno. Comenta comigo aí, gostei da palavra, pastor, foi bom? Tá bom? E ativa o sininho, né, gente? Todo dia tem uma mensagem, eu quero que você receba essa mensagem, tá bom? Deus te abençoe, levanta essa cabeça, sai desse lugar, é tempo de avançar para novas histórias, para novas aventuras, para uma vida regalada que Deus tem para você. Deus te abençoe, fica com Deus.